Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Quem acompanha o canal sabe que eu venho trazendo desde 2020 aí vídeos de monitoramento da curva de capital dos nossos robôs, né, das nossas estratégias e a dinâmica que a gente aplica. Baseada, né, ela gira em torno ali de trabalhar com portfólio e o Monte Carlo como nosso balizador de gerenciamento de risco. Eu acredito que nesse tempo ficou bem claro qual que é a dinâmica operacional. Então agora eu estou incluindo, né, uma dinâmica diferente aqui. Estou deixando tudo concentrado no nosso Drive. Então, para quem não sabe, quando você adquire a licença vitalícia dos robôs Kraus, você tem acesso a esse Drive. Lá você vai encontrar a pasta com setups de Forex, está em fase inicial, tem poucas estratégias, estamos começando a caminhar no sentido de criar portfólios. Vai ter a pasta de passo a passo para iniciar, né, onde eu vou falar desde a abertura de conta na corretora, passando por uma VPS, estrutura de monitoramento e instalação dos robôs. Teremos duas pastas onde teremos setups arrojados e os setups conservadores. Tá? Atualmente são 18 estratégias disponíveis. Quando uma estratégia ela tem uma curva mais volátil, a intensidade do rebaixamento dela é maior e os números são mais expressivos, automaticamente ela vai para setups arrojados. E ao contrário, para ela ir ali para a pasta de setups conservadores. Também vou trazer no nosso drive aqui, por exemplo, as top 3 estratégias do ano de 2023. Então, quais são as estratégias? Esse daqui são os setups, né? E a curva em live trading. Então, o usuário ele consegue aqui, clicando, né, ter uma ideia aqui quais que são as estratégias utilizadas e a curva em live trading dessas estratégias. Então, perceba que atualmente são esses três robôs. Tá bem atualizado, data de 24/11. Aí vai ter o capital acumulado, né? Dessas três estratégias aqui no caso. Essa daqui não é a pasta de top 3 de 2023, tá? É a pasta de top 3 dos últimos 17 meses, mas também vai ter a pasta top 3 do ano de 2023. Aí a pessoa clica aqui, por exemplo, dos últimos 17 meses em live trading, né? Esses três robôs aqui, aí tem o capital acumulado, rebaixamento e a curva de cada robô, tá? Assim como o top 3 de 2023, também vai ter aqui as estratégias utilizadas e a curva em live trading também da top 3. Tá? Então eu vou atualizando isso aqui com uma frequência mensal, de vez em quando semanal, tá? Mas sempre está bem atualizado. A ideia é atualizar ali uma frequência mensal. Tá? Então com o Drive você tem acesso a isso aí. E aí em relação aos portfólios, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, sugestões de portfólios. Quando a pessoa vai clicar na sugestão de portfólio, são diversas combinações, tá? Utilizando as estratégias disponíveis. Então, por exemplo, ela clica nessa sugestão de portfólio. Aí ela vai verificar o Monte Carlo. O Monte Carlo é o balizador, é o nosso gerenciamento de risco. Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem 4 robôs, né? Nessa pasta, nessa sugestão de portfólio, cuja base mínima é um mini contrato aqui nesse Monte Carlos. Então, Monte Carlo, temos um rebaixamento aqui de cerca de R$ 1.650, que é o pior rebaixamento. Logo, o capital mínimo vai ser esses 1.650, vamos aproximar para 1.600, mais a margem para operar os robôs, tá? Que atualmente 4 robôs com mini contrato, R$ 400, seriam 2.000. Mais cerca de 20% que a gente coloca são as taxas, tá? Para você ter essa gordura. Então, o capital mínimo para você operar esse portfólio, no caso, vai para em torno de R$ 2.500 aproximado. É o capital mínimo. O recomendado é o dobro, tá? Então, o capital mínimo R$ 2.500 e o capital recomendado para girar essa estrutura, no caso, R$ 5.000. Tá? Quando você vai iniciar com o capital mínimo, qual que é o gatilho? Você precisa guardar um rebaixamento médio, mais 1 ou 2 desvios padrões, tá? Porque você vai estar começando com a margem mínima, então é necessário guardar esse rebaixamento. Então tudo gira em torno do Monte Carlo. Para fazer um aumento de mão, mesma coisa, tá? Vai ter os pontos de rebaixamento para fazer um aumento de mão mais técnico. Em vez de você gostou, tá legal o portfólio, quer aumentar a mão, né? Subir os contratos, não aumenta em ponto aleatório. Aguarda esses pontos técnicos do Monte Carlo. Então você vai ter esse Monte Carlo que vai servir como esse balizador e também vai ter os resultados aqui, por exemplo,
do ano de 2023, tá? Que eu também vou atualizar com uma frequência aí mensal, né? Então, por exemplo, no ano de 2023, que a gente tem essa conta controle, na verdade, desde março, né? Essa estrutura com 4 robôs, considerando a data de 1/3/2023 e 24/11, tem 3.507. Então, todas as sugestões de portfólio vai contar com essa dinâmica, né? Então, você vê a sugestão de portfólio, você entra nela, vai ver o Monte Carlo para montar o seu gerenciamento de risco e vai ter os resultados aqui atualizados do ano de 2023, tá? Então fica bem interessante dessa forma, acredito que ficou bem mais prático, tá? Tudo fica ali à disposição do usuário. Além dessas pastas com sugestões de portfólio, os setups devidamente separados em pastas conservadores, arrojado, passo a passo, teremos aqui o Monte Carlo com algumas combinações de portfólio utilizando as estratégias disponíveis, tá? Tudo bem didático e bem simples e bem intuitivo. E aqui a gente vai ter uma pasta de atualizações, então conforme é lançado uma atualização ou otimização, eu coloco aqui nessa pasta, já coloco a data que foi atualizado ou sofreu algum tipo de alteração e subo nas devidas pastas. Se o setup permanecendo conservador, ele vai para o conservador. Se ele está em algum portfólio inserido ali, ele também já vai ser inserido. Então, dessa forma, você tem um controle bem interessante, tá? Acredito que esse drive, dessa forma que ele foi colocado aqui, vai agilizar muito, aí, otimizar muito a situação do usuário, ter um entendimento ali em relação a tudo que tem à disposição e aproveitar bastante a nossa biblioteca de setup. Beleza? Então esse é o nosso Drive Kraus, disponível aos detentores da licença vitalícia. Um abraço para todos e fiquem todos com Deus.